Boa noite, amados irmãos e irmãs. A paz seja convosco, em nome de Jesus Cristo. Toda shalom do Eterno seja entre vós e sobre vós. Queridos e amados irmãos, a mensagem dessa noite me veio enquanto eu guardava o Shabat. É uma tradição que a gente tem aqui de guardar o Shabat. E essa guarda do Shabat envolve alguns pontos polêmicos, inclusive, sobre a questão de lavar a louça. A nossa decisão aqui é não lavar a louça e, dependendo do caso, a gente lava, mas essa é a nossa decisão. Porém, sobre essa questão de não lavar a louça no Shabat, acaba, porque seria um trabalho, e ela acaba ficando com bastante pratos, um em cima do outro. A gente organiza, deixa com sabão para não ficar aquela coisa muito suja, mas é um caos. E a minha vida, como essa louça, também pelos problemas, está um caos, mudança, caixas, coisas empacotadas para desempacotar e organizar. E todo mundo sabe que a vontade do ser humano é organizar. O ser humano comum é organizar, é deixar tudo arrumado, é que tudo da noite para o dia já seja arrumado, essa casa já fica todos os móveis, tudo certinho arrumado, porque é horrível essa ansiedade da minha vida se organizar e da minha casa se organizar, de tudo se organizar. É horrível isso. De todo mundo tá bem de saúde, tá bem, todo mundo quer, tá todo mundo bem, tudo bem. E o mundo também não é algo inédito para ninguém, de que o mundo está um caos, muitas incertezas, muitas coisas para serem acertadas. Tudo está como essa minha pilha de louça nesse Shabat, que nós esperamos até o pôr do sol, quando acaba o Shabat hoje, às 6 horas da tarde, como já acabou o Shabat hoje, na verdade, para lavar. E isso me fez refletir. Eu quero, às vezes, resolver as coisas antes dos tempos do Eterno. O Eterno, ele tem um tempo determinado onde eu posso organizar as coisas, onde eu posso resolver as coisas, onde ele mesmo vai resolver as coisas e pode me usar para isso ou não, pode ser simplesmente ele que vai organizar as coisas, ele vai revelar isso na hora certa. Então, tanto a minha vida quanto o mundo inteiro, a situação mundial, quanto a minha louça, Deus tem o tempo certo para que isso tudo seja resolvido. E essa mensagem que Deus me mostrou, usando a minha louça como um exemplo da situação, me fez pensar mais a fundo, porque a gente sabe que nós muitas vezes nos colocamos como juízes dos outros, querendo organizar a vida das outras pessoas, mas não conseguimos nem organizar a nossa mesma vida, a vida nossa. Então nós às vezes ficamos julgando o outro quando nossa vida está um caos, quando nossos parentes a gente não consegue realmente ser o amor ao ponto que eles vejam a luz, porque quando você é a luz, as trevas começam ou a fugir ou as pessoas começam a fazer techuvá, se arrepender e mudar. Então, as pessoas se colocam muito nessa cadeira de juiz e se esquecem que o juiz primeiro deve julgar a si mesmo. E depois que ele tiver julgado a si mesmo, no Olam Rabá, no mundo vindouro, na ressurreição, aí ele será um juiz. Porque agora nós só podemos brilhar. O que é brilhar? Como Jesus Cristo falou, seis a luz do mundo. A luz do mundo, ela revela na sua luz a treva do outro, na sua ação, no seu ato, na sua própria techuvá, o outro vai olhar para você e vai ver nele mesmo o erro, porque ele vai ver você fazendo certo, você dá o exemplo. Então, essa é a minha louça e eu comecei a pensar sobre essa louça cheia de pratos, eu sabendo que eu queria organizar essa louça antes, mas Deus tinha o seu tempo determinado para que essa louça se organizasse. Então comecei a refletir mais ainda a fundo e eu cheguei ao ponto de ver nessa louça o mundo inteiro e eu numa pressa louca de organizar este mundo, de querer agir, querer fazer pessoas que estão no engano ir para a verdade, querer fazer pessoas que fazem coisa errada realmente fazer a coisa certa, mas tem tudo o tempo de Deus, tem tudo a vontade de Deus, então a gente tem que se submeter a esses tempos e vontades. Então nessa louça
eu consegui ver que quanto eu sou ansioso, o quanto eu quero fazer as coisas do meu jeito, e às vezes atropelo tudo, e atropelo inclusive o próprio Senhor Deus, querendo fazer no lugar dele o que ele vai fazer no tempo determinado. Outro exemplo, a vingança. Deus fala que a vingança é dele e as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, quando está escrito que o Eterno é quem executará toda a vingança. Porque se você quer se vingar com as próprias mãos e ser juiz, você sendo pecador, a gente sabe que aquele que tem pecado e atira a pedra no outro, Deus vai atirar uma pedra nele, porque a mesma coisa que você planta, você recebe. Se você atirou uma coisa no outro, porque o outro é pecador, e chamou ele de pecador, e expôs ele ao ridículo no meio dos outros por ele ser pecador, por um erro dele, Deus vai te expor ao ridículo por um erro seu. Por isso que Jesus Cristo falou, para não julgar. Exatamente, porque a gente tem que compreender o tempo de cada um chegar na verdade. Cada um vai ter seu tempo e muitos vão escolher não ir na verdade. Eles têm essa liberdade. Se Deus, que criou todas as coisas, ele tolera o pecado das pessoas, deixando essa louça suja, essa louça completamente desarrumada, se Deus tolera isso, se Deus ele tolera essa louça suja, já 6.000 anos, desde quando a humanidade começou, Deus tolera essa louça suja e ele não faz nada para arrumar essa louça completamente, porque se Deus fosse arrumar a louça, ele acabaria com várias pessoas que fazem pecado, porque Deus é imparcial. Em Deus não existe nenhuma sombra de parcialidade, então para Deus não existe pecadorzinho e pecadorzão, então todo mundo que tem pecado não está arrependido completamente no sangue de Jesus, em todos os aspectos da sua vida, em todo o seu ser, em verdade, em espírito, em pensamentos, em todos os lugares, realmente conhecendo o quão pecador ele é e fazendo atos que testemunhem a sua mudança completa e gradual, com tudo o que ele tem de possibilidade, sem deixar em nenhum âmbito da sua vida Deus em segundo lugar, colocando Deus em primeiro lugar, o amor de Deus sobre todas as coisas, para que nada fuja desse amor, e esse amor é manifestado pela obediência. E Deus sabe que amar a Deus com todas as forças, com toda a tua possibilidade, é toda a tua possibilidade. E Ele sabe, e nós sabemos no fundo do coração, até que ponto a gente realmente poderia fazer. E quando a gente não faz esse limite estipulado por Deus, a gente faz um grande pecado. E Deus sabe esse limite, a gente sabe também. E se a gente não está fazendo o máximo que a gente pode para amar a Deus, a gente está pecando. E precisa do arrependimento. E o arrependimento já está lá. Há 2.000 anos atrás, Jesus Cristo foi morto e crucificado na cruz por nossos pecados. Só que as pessoas querem lavar uma louça por causa de um senso de limpeza, de que tem que organizar aquilo, mas as pessoas esquecem de lavar a louça da sua vida nos tempos de Deus. Se esquecem de deixar que Deus lave a louça da sua mente e limpe toda aquela sujeira. E as pessoas querem loucamente lavar essa louça no Shabat e ficam como eu mesmo fico. Eu coloco no lugar deles, eu sempre me coloco no lugar, porque eu também sou assim, pecador demais, eu sou um dos mais pecadores, porque eu sei a verdade. Quanto mais a gente sabe, mais pecador a gente é, e mais a gente tem que ser humilde, porque é isso que a Torá fez com a gente. Então, eu sei do meu lugar, é aos pés do Senhor, mas o melhor lugar do mundo é aos pés dele, porque por ele, para ele, serão todas as coisas. E é maravilhoso fazer nossas obras em Deus, ter nossa vontade dentro de Deus, como está escrito, se eu não me engano, em Lucas 16, agora não me engano, não me lembro na passagem, mas está escrito que fazer as obras em Deus, que aqueles justos, os santos, fazem as obras suas em Deus, e por isso não perecerão naquele dia. E que a minha vontade esteja dentro da vontade de Deus, que as minhas obras sejam feitas dentro da vontade de Deus, porque assim eu tenho certeza que minhas obras naquele grande dia permanecerão firmes, porque foram feitas em Deus, em espírito, em verdade, em amor, em longanimidade, em perfeição, em santidade,
nem se desviando para a esquerda nem para a direita da Torá que Deus deu para todo o povo de Israel, e foi passada para todos os povos que se arrependeram e se uniram a Israel, desde o exílio do Egito, porque no Egito saíram pessoas de todas as nações, não era só israelitas de nascença. Está escrito isso no livro de Shemot, no livro de Nome, chamado livro de Êxodo. Então, saíram pessoas de todas as nacionalidades, porque Deus ele formou uma Kehillah Hagoim, que é traduzida como igreja, e no Velho Testamento traduzida como congregação, mas nada mais é do que uma congregação de povos separados, um povo para se formar um povo peculiar para o eterno, que são os peregrinos estrangeiros que vagam pela terra sabendo que a vida é só uma passagem, e essa passagem vai dar até o fim. E depois do fim, a morte virá a cumprimento profético, em um só dia, de tudo o que Deus profetizou para Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, que mais direi? Josué, Débora, tem todas as tribos de Israel, tem tantas pessoas, para eu falar das 12 tribos de Israel, tem muitos profetas, Elias, todos eles que morreram e não receberam a promessa. Cadê a terra prometida? Me perguntaram hoje, no sábado, por que esse povo de Israel vaga tanto? Porque eles vagaram por tantos anos, tantos séculos. Cadê a terra prometida deles? Porque eles não conseguem ficar lá sem ter guerra, sem ter tribulação. Cadê aquele tempo prometido por Deus? Quando o Messias viria reinar o mundo, cadê aquele tempo, aquela terra prometida, aquela promessa de Abraão se cumprindo? Porque Abraão não recebeu terra alguma e vagou até a sua morte como peregrino na terra. A mesma coisa seus filhos e todos os israelitas, todo Israel, 12 tribos, toda a tribo de Judá, judeus, como eles falam. Cadê essa terra? E eu digo que essa terra, ela está esperando. Essa terra é esse próprio planeta que a gente vive, e está esperando para quando Jesus Cristo voltar, ser implementado. Esse reino é o reino dos céus que vem a nós, como dizemos no Pai Nosso. Este reino está esperando para ser implementado. E os justos herdarão a terra, nós sabemos. E o que é a justiça para você? Você consegue se julgar dentro da sua justiça e julgar o próximo dentro da mesma justiça e julgar, inclusive, você vai estar julgando a Deus, julgando o próximo, porque todos foram feitos à imagem de Deus? Se você não consegue nem julgar a si mesmo e nem o próximo, que você vai estar julgando a Deus como você julga o próximo, então não julga ninguém. Não julga ninguém. É difícil. A coisa mais difícil é isso. Você aceitar que o mundo está errado, que o mundo está como aquela louça suja e que a gente tem que mudar a nós mesmos a cada dia. E essa luz de mudar a nós mesmos vai mudar o próximo, porque Noé condenou o mundo quando ele obedeceu a Deus e entrou na arca. Da mesma forma, você que vê que o mundo está errado, muda você mesmo, dá atitude, dá o exemplo. O seu exemplo já vai ser o juízo que Deus vai executar para os outros. Quem aceitar, aceitou. Quem não aceitar, não aceitou. E é isso. Todos temos a liberdade. Aceitem o livre-arbítrio alheio. Aceitem essa louça suja. Nos templos de Deus, será toda ela limpa. E ficará toda ela em plenitude, em paz e saúde, em prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.